Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal da Transformarte no YouTube. Eu sou o professor Murilo Freire, terapeuta holístico, e ensino práticas integrativas voltadas ao autoconhecimento e temas voltados à expansão da nossa consciência. Antes da gente seguir com esse vídeo, eu vou pedir que você, se ainda não está inscrito, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos e dá o seu joinha para contribuir aqui com o nosso trabalho, tá bom? Bom, no tema de hoje nós vamos falar sobre o que é a quinta dimensão e o que danado vem ser essa quinta dimensão. Bom, você já deve ter ouvido falar de que nós estamos em transição planetária, de que nós estamos caminhando para a quinta dimensão, nós estamos evoluindo, indo todos para a quinta dimensão. E onde é que fica essa quinta dimensão? Eu vou sair daqui, eu vou sair da Terra, vou para um outro lugar. Calma, em primeiro lugar a gente precisa entender que a quinta dimensão não é exatamente um lugar, mas uma mentalidade, um estado de consciência, um estado de frequência. E a gente vai entender melhor isso, entendendo um pouco o que significam dimensões, o que são dimensões e quais as outras dimensões até a gente chegar na quinta. E a gente vai parar na quinta porque depois da quinta ainda tem outras, mas a gente não vai se ater a isso nesse vídeo, tá bom? Bom, quero dizer também que o que a gente trata aqui, a gente trata do ponto de vista pseudocientífico. E o que é pseudociência é aquilo que a gente tem conhecimento, afinal de contas, ciência é ter conhecimento sobre alguma coisa. Mas nós não nos pretendemos aqui trazermos provas, nenhum conteúdo que seja categórico e afirmativo. Nós lidamos com um campo de probabilidades, de possibilidades e com um universo de reações e efeitos já conhecidos. A gente vai depois gravar um outro vídeo sobre o que é pseudociência, né? E você fica ligado que esse vídeo daí eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos voltar para o nosso? Primeiramente, o que são as dimensões? Dimensões são estados de frequência, ou estados de consciência, ou estados de existência, digamos assim, e que se interconectam. Uma dimensão ela não está necessariamente separada da outra, mas elas marcam divisões do nosso padrão de consciência. A primeira dimensão seria o tempo, mas a gente não pode falar do tempo sem espaço, porque o tempo ele é algo que a gente compreende a partir da nossa experiência. O tempo é uma percepção, na verdade. A gente pode dizer que o tempo ele não é contado da mesma maneira, nem tudo. O tempo no universo não é contado dentro dessa cadeia lógica de 60 segundos por minuto, ou 60 batimentos por minuto, ou 60 minutos por hora, nem 24 horas por dia. Se a gente for analisar, nós estamos dentro de um contexto, de um universo vasto e em constante expansão, e aquilo que para nós representa um ano, representa um zilionésimo, uma fração de segundos, por exemplo, para a nossa galáxia. Aquilo que para a nossa galáxia, por exemplo, representa um ano, para nós representa 26 mil anos. Da mesma maneira, para os seres que habitam dentro da gente, nós temos fauna e nós temos flora, né? Dentro de, por exemplo, um milímetro aqui do nosso intestino, existem milhões de bactérias das quais nós dependemos para vivermos bem, para digerirmos o nosso alimento. E um minuto da nossa existência pode representar dezenas, centenas de gerações na vida dessa bactéria. Para ela, uma vida inteira se passou enquanto a gente está vivendo uma fração de segundo. Então, o tempo é uma dimensão aleatória. O tempo é uma dimensão que só existe dentro do espaço em que aquilo é percebido. Por isso, tempo e espaço estão interconectados. É uma relação de fenômeno. Todo fenômeno acontece num tempo determinado e num espaço determinado. E a segunda dimensão? A segunda dimensão é o plano. A segunda dimensão é quando o tempo começa a tomar conta do espaço e nós passamos a existir dentro de um plano. E que plano é esse? Primeiramente, um plano bidimensional. Nesse plano bidimensional existe Vamos desenhar. Eu sou daquele tipo de professor que eu gosto de usar a lousa, tá? Então vamos lá, entender o que é o plano bidimensional. É o quadro, exatamente como a gente vai ver aqui. Num plano bidimensional, eu tenho duas dimensões. Por exemplo, eu tenho a altura e eu
tenho largura. Dentro desse plano bidimensional, o que é que eu vou ter? Eu tenho figuras planas que eu posso traçar. Por exemplo, um triângulo, uma circunferência ou um quadrado. Nesse caso aqui ficou mais retângulo, né? Mas uma figura bidimensional. Se eu quero falar, então, acessar uma outra dimensão, primeiramente eu vou entender que dentro desse plano bidimensional eu tenho duas direções para onde apontar. Eu posso ir para um lado, eu posso ir para frente, por exemplo. Eu posso ir para o lado, para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Isso eu estou trabalhando aqui dentro do plano, dentro desse plano bidimensional. Se eu quiser acessar um outro plano, por exemplo, se eu quiser aumentar, se eu quiser ir para a altura, eu vou ganhar uma outra dimensão. Essa outra dimensão é o quê? O meu volume. Então eu começo a ter profundidade, eu começo a ter altura. Então, a gente já conhece bem aquela figura que representa, né, o cubo. Então, é como se eu tivesse aqui um outro espaço, uma outra noção de espacialidade. Então eu tenho altura, profundidade e eu tenho largura. Eu ganho três dimensões. A terceira dimensão é justamente a dimensão onde nós vivemos. A gente pode dizer que a segunda dimensão é uma dimensão onde nós planejamos, mas a terceira dimensão é onde de fato as coisas se materializam. É o plano da materialidade. É nesse plano tridimensional onde nós vivemos a nossa experiência terrena, é onde a gente se comporta, é onde as nossas ideias, as nossas aspirações ganham forma, é onde a gente materializa a nossa realidade. Dentro dessa terceira dimensão, existe sim uma relação de tempo, e o tempo vai passando. Existe a questão do atendimento às necessidades materiais. Existem questões de dualidade, por exemplo, existe o bem e existe o mal, existe o quente e existe o frio, existe o alto e existe o baixo. Para eu entender de um, eu preciso reconhecer o outro. E onde é que eu vivo tudo isso? Eu vivo tudo isso dentro da minha própria espacialidade material. E aí a gente começa a entender que existe uma outra coisa, que existe o dentro e existe o fora. Quando eu começo a entender que existe o dentro e existe o fora, eu começo a me abrir para uma outra direção, um outro direcionamento, e minha consciência começa a se expandir. Eu começo então a acessar uma quarta dimensão. Uma quarta dimensão que está dentro dessa terceira dimensão. Existe uma figura, por exemplo, dentro da geometria, que é a figura do tesserato. Vamos desenhar aqui de novo o nosso cubo, né? A gente tem aqui o nosso cubo bem desenhado, uma figura tridimensional. Mas vamos supor que dentro desse cubo exista um outro espaço de consciência. E esses campos aqui, eles também estão interconectados. Existe um campo de consciência que nos conecta àquilo que está dentro, que interage. Essa figura geométrica ela é até usada, né, pelas histórias em quadrinhos, né, o Tesseract lá na Marvel, como sendo o depositário, o retentor da grande energia do universo. E de fato isso não é muito irreal, porque nós somos seres fractais. Tudo no universo segue o mesmo padrão de repetição e de reprodução, é o mesmo padrão de proporcionalidade. Então, tudo aquilo que existe dentro do universo existe também dentro de nós. Então, nós guardamos também. Essa quarta dimensionalidade é uma dimensionalidade onde a gente se une energeticamente a tudo que existe. A quarta dimensão é aquela dimensão onde nós existimos e residimos no pensamento, nas nossas emoções. Na quarta dimensão, o espaço e o tempo deixam de existir. Quer entender como? Se nesse momento eu começo a me projetar num fato da minha infância, eu começo a me lembrar daquele fato e o meu corpo começa a se lembrar daquelas sensações. Nesse exato momento eu já não estou mais vivendo no presente, eu estou de volta naquele tempo do passado. Se eu começo a projetar no futuro alguma coisa, eu já começo a vislumbrar esse futuro e eu começo a chegar lá.
Quando eu começo a sentir uma sensação de medo, é porque eu já não estou mais vivendo no presente, eu já estou nesse futuro, um futuro improvável e que já deu errado. Então eu tenho medo de algo que sequer aconteceu. O medo é uma irrealidade. O medo não faz parte da terceira dimensão, é uma projeção em quarta dimensão de uma realidade que talvez eu nem sequer aconteça. Mas esse medo vem por conta da experiência de terceira dimensão, que me coloca dentro da dualidade, dessa experiência de dualidade. O medo é essa ideia de que se o outro tem, eu vou deixar de ter, porque as coisas são escassas. Essa escassez é uma ideia tridimensional. Porque quando a gente vê, de fato, por exemplo, a gente aqui vive dentro de uma colônia de pescadores, na praia de Acaú. Quando a gente vai aqui no mar, a gente vê, por exemplo, os pescadores, eles se ajudando uns aos outros, muitas vezes consertando redes, desafogando barcos e tudo mais. Se eles fossem, de fato, concorrentes uns com os outros, eles não se ajudariam. Mas quando eles saem para a pesca, eles sabem que há fartura, há para todos. Isso abre a gente para um campo de uma outra possibilidade, onde não existe a questão da concorrência. A concorrência é uma visão de tridimensionalidade. Esse jogo de oposições faz com que eu acredite, de fato, que os opostos se atraem. Quando, na verdade, eu começo a pensar que dentro da minha existência, eu só convivo com pessoas que são, de fato, semelhantes a mim. Então, na realidade, os opostos não se atraem. Eles se repelem. E eu atraio o que me é semelhante. Algumas vezes, os opostos podem dar certo, porque eles não são antagônicos. Eles são pontos de equilíbrio, onde, através do meu oposto, eu encontro aquele equilíbrio. Quando eu começo a entender essa outra dimensão da existência, essa outra dimensão da realidade, uma realidade maior do que aquilo que eu simplesmente consigo ver, uma realidade que, de fato, eu consigo transformar a partir do meu padrão de pensamento, a partir do meu padrão de vibração emocional, a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que eu projeto no mundo, e eu começo a atrair esse mundo que eu projeto para a minha vida, eu começo então a acessar uma outra dimensão além da quarta, que é a quinta dimensão. Uma quinta dimensão é justamente esse espaço de consciência onde os opostos se coabitam e se completam, onde os semelhantes se atraem, e que eu sou capaz de transformar a minha realidade a partir do momento em que eu me coloco no centro desta realidade e que eu projeto nessa realidade as minhas boas intenções, os meus bons pensamentos e simplesmente vivo dentro dessa nova consciência. Quando eu comecei a dar cursos de reiki aqui em Goiânia, Pernambuco, as pessoas diziam, mas você vai formar reikianos aonde não existe, você vai formar concorrentes? Eu dizia, não, eu não vou formar concorrentes, eu vou formar parceiros. Quanto mais pessoas estiverem atendendo com reiki, mais pessoas gostarão de ser atendidas com o reiki, mais pessoas procurarão o reiki para serem atendidos e mais pessoas irão, então, difundir o reiki e haverá espaço de cura para todo mundo, haverá espaço de trabalho para todo mundo e isso vai gerar benefício para todo mundo. Só para os terapeutas? Não, gera benefício para todo mundo, para toda a comunidade. É quando, como por exemplo, você passa numa rua e tem uma academia de ginástica aberta da outra. Numa lógica de terceira dimensão, aquelas academias poderiam ser concorrentes. Mas numa lógica de quinta dimensão, eles sabem que naquele bairro existem muitas pessoas, o suficiente para ter público para ambas as academias. E de repente elas podem fazer uma ação conjunta para o bairro. E de repente elas podem fazer parcerias entre os professores e dizer, quem se matricular numa academia vai ter um espaço, um bônus na outra academia para determinada atividade que eu não ofereço. E aí eu começo a abrir mão dessa lógica da concorrência e passo a viver dentro da parceria, eu abro mão da competição e começo a me colocar dentro da cooperação. É um outro universo. Por quê? Porque eu começo a entender que o outro também é uma parte de mim. Se somos parte desse mesmo todo, se estamos compostos e se estamos presentes dentro desse mesmo universo e que dentro desse universo tudo faz parte de um mesmo padrão de frequência que se repete, dentro de uma mesma proporcionalidade que se repete, então tudo é composto de uma mesma energia. Isso significa que o outro é um outro eu.
E que aquilo que me afetar, afetará o outro. E que aquilo que afetar o outro, necessariamente irá me afetar. Então eu começo a pensar que papel, que comportamento eu estou tendo diante da vida, que comportamento eu estou tendo diante do mundo, que comportamento eu estou tendo diante das minhas relações. E eu passo então a refletir com um outro padrão de consciência mais elevado. Esse outro padrão de consciência mais elevado nós traremos num outro vídeo, quando a gente falar do mapa de consciência, o mapa de Hawkins, e a gente vai entender melhor o que é esse padrão de frequência mais elevada. Por ora, é importante entender que a quinta dimensão é um estado de amorosidade pura, é um estado de consciência onde a gente se reconhece no outro e, inevitavelmente, eu jamais quererei o seu mal, porque o mal que eu desejarei a você é a mim que eu estou fazendo. Então sigamos com essa consciência de quinta dimensão, construindo esse novo mundo, esse novo espaço de cooperação, de coabitação, onde a gente possa, sim, viver, sobreviver e, mais do que isso, sermos felizes nesse estado de vida coletiva. Gratidão por ter me acompanhado até aqui, por seguir a Transformar-te. Eu sou um outro você.